noite a todos e todas. Vamos dar início, então, à nossa mesa redonda, visibilizando as religiões de matriz africana em Curitiba, dentro do Festival Negritude 2024 da UFPR, com a presença do Babá Flávio Marcel da Silva, do Fórum Paranaense de Religiões de Matriz Africana, do Ogan Rodinei Douglas Lopes, coordenador-geral do Setorial de Cultura Tradicional dos Povos de Terreiro de Curitiba, e do Tiago Rochino, que é professor aqui da Faculdade de Direito da UFPR e também é membro do RENAFRO. Eu sou o professor Marcos Silva da Silveira, do Departamento de Antropologia, e a debatedora vai ser a Isabela Sacramento da Silva, que é doutoranda do PPGA, do nosso programa de pós-graduação, que está promovendo esse evento, sob minha orientação. Então, eu vou passar a palavra logo para o Babá Flávio. Boa noite a todos e todas, meus respeitos, que os orixás nos abençoe, que Exu possa nos permitir uma boa reunião, uma boa comunicação, bons caminhos. Quero cumprimentar o professor Marcos Silveira, né, pela iniciativa desse importante encontro, no qual a gente vem falar sobre a visibilização às religiões de matriz africana em Curitiba, né? Cumprimento o meu irmão Tiago Chino, meu irmão Rodney, minha irmã Isabela Silva, que nessa caminhada de muitos anos a gente sempre se encontra, né, as encruzilhadas da educação, né, e das lutas das religiões de matriz africana sempre nos aproximam, e isso eu considero uma dádiva, uma bênção, né, que Exu sempre possa manter, né, esses bons caminhos para a gente poder fazer pelos nossos a partir de então. Eu sou o Babalorixá, eu nasci e me criei em terreiro, e a partir dessa experiência, né, dentro do terreiro, eu tenho vindo para as ruas para a gente poder fazer o combate, né, o enfrentamento do racismo estrutural, que a partir dele surgem os outros racismos, né, como o que nos atinge, que é o racismo religioso. E esse tema, para mim, foi bem confortável, até, professor, porque ele vem até de encontro com bastante portfólio do que a gente já faz mesmo, né? Talvez vai ter um momento aqui que a gente vai mais mostrar atividades que a gente já realiza, que no dia a dia a gente já está fazendo essa visibilidade, né? Fazendo esse enfrentamento. Continuando a minha apresentação, a primeira logo é do meu terreiro, né, que eu faço parte, filho do Pai Sadi. A segunda logo, a Aláfia, é do coletivo de educação, qual eu faço parte, que a gente discute a educação dos povos de terreiro com as temáticas para poder dar suporte pedagógico para ensino religioso e as outras áreas da humana para poder apresentar a religiosidade, as culturas dos povos de terreiro. Corim Leuai, o samba de terreiro. Fórum Paranaense, ao qual eu sou coordenador geral hoje, atuação pelo Estado. Setorial de Povos de Terreiro, que é um produto já dos trabalhos do Fórum, que a gente, através de uma demanda do Fórum, numa reunião do Conselho de Cultura, a gente conseguiu ganhar esse espaço e ter hoje uma atuação direta para discutir cultura, né, de terreiro dentro do Conselho de Cultura de Curitiba. O Afoxé, né, que a gente fundou em 2017, desde então a gente vem aí reafirmando as atividades que abrem o Carnaval em Curitiba, e a Rede Puxirão, que é a parte de povos e comunidades tradicionais, o qual as religiões de matriz africana também são povos e comunidades tradicionais. Ora a gente pega a pauta pela religiosidade, ora por comunidade tradicional. São estratégias que a gente faz para poder se adequar conforme a demanda que vem, conforme o enfrentamento, conforme a luta que a gente precisa estar levando. E aí, eu trouxe aqui essas duas imagens para a gente poder fazer uma reflexão sobre elas e, a partir dali, trazer um pouco dos aspectos, né, da onde vem essa invisibilidade, essa perseguição, esse racismo estrutural, né? Isso já vem desse processo todo colonizador da diáspora, o qual ele faz uma manutenção, né, da violência e da invisibilidade daqueles povos que aqui foram trazidos, e aqueles que já estavam aqui antes mesmo do colonizador chegar foi também silenciado e tornado. O primeiro imagem é um quadro chamado Redenção de Cã, né,
de que ele mostra ali a geração, vai passando de uma senhora negra até uma criança bem branca, né? Esse é o processo que faz aí a tese de branqueamento do Brasil, higienista, né? Embranquecimento, o qual a redenção de Cã, ela tem uma titulação ligada à parte religiosa também, né? Do qual os cristãos acreditam que Cã foi os descendentes dele, né? Tinham alguma maldição e, através da cura dessa maldição, seria o embranquecimento desses descendentes. Então, é bem complicado a análise desse quadro, porque ele faz os aspectos, né, das críticas sociais, as críticas religiosas e tudo aquilo que fere a gente. A segunda imagem, Espelho Meu, de Domingos Sávio, ele mostra justamente isso, né, de a pessoa negra não conseguir, né, se enxergar como negro, tentar, de qualquer forma, se parecer como uma pessoa branca, para poder ser aceita na sociedade, mudando seus traços, o seu perfil, a sua maneira de ser, esquecendo a sua identidade, a sua cultura, né, os seus valores, aquele espaço o qual ela veio também. E, a partir daí, a gente começa a pensar, né, como essas pinturas antigas mostravam que realmente a sociedade desde sempre foi, né, sempre procurando fazer essa marginalização e ignorando a existência dessas pessoas. Então, a gente começa a fazer essa reflexão sobre a visibilidade das religiões africanas, pensar como no lugar de que somos colonizados, né? Fomos colonizados e ainda estamos colonizados. A gente ainda está num processo de colonização, né, de todo o sistema, né, educacional, sistema estrutural, né, a forma de vida das cidades, as quais elas valorizam sempre mais o eurocentrismo, valorizam mais cultura estadunidense, mas vão deixando a gente cada vez a desprezar as culturas internas, né, aquilo que vem do nosso povo mesmo. Todo esse processo que teve, né, do sequestro de povos que foram trazidos para cá, né, e também essa violência contra os povos originários daqui, foi fazendo surgir esse racismo estrutural, né, foi fazendo uma naturalização desse processo, o qual foi surgindo o apagamento histórico, a falta de representatividade nos dias de hoje, né. Essa é uma herança cultural que ela faz com que fica naturalizada as desigualdades raciais, como um processo que coloca a gente na zona do não ser, como trazia Frantz Fanon, né, no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, né, onde a gente começa a viver, né, forçadamente, como lá atrás, a viver a cultura do colonizador, viver as regras do jogo do colonizador e está sendo cada vez mais levado pelas mídias, pelo processo, pela sociedade do consumo, a largar as nossas práticas e cada vez mais estar vivendo essa vida, essa prática do colonizador, né, que faz com que... Só que é uma zona árida, é uma zona infértil, porque ela faz com que a gente desconheça, né, as tradições negras, as tradições indígenas, e os povos de terreiros, que aí vem também esse recorte do qual eu falo, né. Falando um pouco de Lélia Gonzalez, eu queria trazer o termo dela de americanidades, né, que é um termo que faz com que a gente valorize essas culturas, né, dos povos africanos, dos povos originários, valorizando mais elas, não do seu locus, né, mas também da atuação toda aqui, historicamente, de cada ano que passou, cada resistência, cada contribuição, cada acontecimento que foram sendo feitos, a gente começar a olhar para todas essas contribuições e começar a valorizar, começar a dar voz, começar a dar vista, tirar dessa invisibilidade esse processo. Precisamos cada vez mais conhecer, né, o trabalho, as lutas desses povos, né? Por isso que a gente, povos e comunidades tradicionais, muitas vezes a gente tenta o máximo possível caminhar junto, porque nas lutas a gente consegue fazer um diálogo, consegue se compreender, consegue aprender uma comunidade com a outra. Aqueles que têm um entendimento maior sobre algum tema, aprende com o outro, e essa troca ela é rica para a gente, e ela vai fazendo esse processo dessa valorização, né? Porque a gente ainda vive também,
como Lélia Gonçalves fala, o racismo por denegação, ou seja, existe um racismo, mas se nega muito. Não existe racismo, a igualdade está colocada aí, as oportunidades estão para todos, para todas, né? Basta querer, entra junto o discurso da meritocracia, basta lutar, acordar cedo todo dia, e aí você vai conseguir ter o teu espaço, e vai se negando cada vez mais. Fazendo um paralelo com o Pierre Bourdieu, parte do poder simbólico, né, que constrói uma realidade onde o dominado sofre um processo de naturalização e aceitação, ou seja, Pierre Bourdieu ele não fala especificamente sobre religiosidade e tudo, mas o conceito dele sobre sociedade, né, e falando sobre o poder simbólico, traz justamente o que a gente passa hoje, né, que vai se naturalizando a violência contra os terreiros, vai se naturalizando a violência contra os povos de terreiros, né, essa não aceitação, essa valorização de religiões que já estão culturalmente mais privilegiadas, e a gente vai sofrendo isso muito, né? São estruturas simbólicas que são impostas para a gente, mas essas estruturas são estruturantes, né? Estruturas estruturantes simbólicas que são instrumentos para dominação, que fazem com que a gente fique cada vez mais sem caminhos, sem força de lutar, né, vai vendo que para todo lado vai sofrer racismo religioso, para todo lado a gente pode ser acometido de uma violência. Cada vez mais os terreiros sempre ocuparam áreas urbanas mais afastadas. E já nessas áreas, com o passar dos anos, ela foi se tornando mais urbanizada, e essa nova formação foi trazendo a violência para dentro dos terreiros. Aí alguns terreiros pensam, mas se eu mudar daqui de volta, eu vou encontrar violência do mesmo jeito. Então, o processo que a gente precisa fazer, essa análise, essa reflexão, esses enfrentamentos começarem a cessar, a gente ter ferramentas melhores, uma instrução melhor para esse combate, né? E aí que é o que a gente faz muito, né? Fazer um letramento para o nosso povo, trazer informação, poder mostrar para eles assim quais são os seus direitos, né? Muitas vezes nosso povo fica no dever e fica no acolhimento. O acolhimento de ficar fechado dentro dos seus terreiros, como se fossem pequenos feudos, e a partir dali não pudesse abrir as portas para olhar o mundo lá fora que está com muita violência, que vem o ataque ao terreiro, né? A gente começar a criar uma consciência crítica. A gente faz muito debate político mesmo, né? Falando sobre propostas, sobre eleições, sobre posicionamento político, sobre argumentos e discursos que vão ferir a gente ou que vão, de certa forma, não hoje, mas amanhã, a conta vai chegar. Então, a gente começa a fazer essa politização do nosso povo, que é importante. A gente ficou muito para trás dessa parte de ficar buscando mais envolvimento na política, mas na parte de políticas públicas e também na política partidária também, que eu acho importante. Eu acho que é bem interessante. Aí, a gente começa a fazer um pouco de valorização daquilo de dar valor àquilo que a gente tem, que é, por exemplo, o capital cultural, o capital social. A gente é cultura, a gente tem uma cultura linda, maravilhosa, e dessa cultura ela pode gerar um poder econômico forte, ela pode dar um poder de empoderamento, de identidade, e ela faz um giro grande nas nossas vidas, né? Tanto para as comunidades como a comunidade de terreiro. É importante. E quando a gente fala de capital social, é esse trabalho em rede. Cada vez mais a gente está se envolvendo com outros coletivos, com outras instituições, com outros espaços de debates que possam somar com a gente, trazendo, complementando até informações que a gente não tem algum conhecimento, uma parceria que possa ser válida no âmbito do jurídico, da educação, da ação social, da cultura, né? Que são essas formações que vão acontecendo, né? Hoje mesmo a gente está aqui numa mesma formação de capital social, onde cada um também tem uma representação, né? Além da sua própria identidade, mas coletivamente cada um traz uma representação. Seu terreiro, seu terreiro, seu terreiro, né? São espaços coletivos que são resistência, né? E o engajamento, principalmente é o engajamento que a gente promove muito, engajamento de participar das atividades, engajamento de ir para as lutas na rua, né? Tanto em passeatas, como em atividades culturais que a gente coloca na rua para mostrar a cultura, como ela é, como funciona, e a partir daí a gente começa
a mostrar para as pessoas que sozinho a gente pode ser forte. Um terreiro sozinho ele pode ser forte, ele pode lutar, ele vai ter raízes no seu espaço, vai ter a proteção das suas divindades, dos seus orixás, dos seus encantados. Mas a gente, quanto mais unido, quanto mais terreiro envolvido, quanto mais pessoas participando e colaborando na pauta, a gente vai ficar muito mais forte. E aí a gente vem esse pensamento crítico de lutas coletivas, que elas estão além do Flávio, além do Tiago, da Isabela, do Roger, elas estão para uma coisa muito mais macro, né, que é um povo de terreiro, vai estar acima até das outras nomeações que a gente representa, Fórum, Aláfia, etc. É povo de terreiro mesmo, comunidade tradicional de terreiro. Então, é a partir daí que a gente começa a pegar esse senso de união mesmo para as lutas. Depois, cada um dentro do seu terreiro, toca a sua vida, as suas atividades, mas a gente tem que saber que para fora a gente tem que estar bastante unido. Eu vou tentar passar aqui, ou senão... Aí, que deu certo. E aí eu trago algumas ações das quais a gente começa a fazer essa visibilidade dos povos de terreiro, né? A gente, em 2022, começamos a primeira carta aberta dos povos de terreiros, que é o que? Uma instrumentalização. Não é uma carta para o político se comprometer com um fórum. É uma carta para o político se comprometer com aquela pessoa que apresentou a carta com ele, aquela comunidade, naquela região, e, a partir dali, o terreiro não ser um espaço usado para pedir voto apenas, e depois, só daqui 4 anos, a gente aparece. Não, ter um comprometimento do qual ele vai entender quais são as necessidades dessa comunidade, quais são as demandas, qual é o entendimento, quais são as leis que ainda estão vigentes, né, dentro das esferas municipal, estadual, federal, que ainda agridem a nossa existência, né? Quais são as que a gente precisa para validar juridicamente a nossa existência? Então, a gente começa a ter esse debate, esse diálogo, e começar a instrumentalizar e, ao mesmo tempo, despertar no nosso povo essa importância de que a parte das eleições ela é um ponto importante para a gente crescer e avançar politicamente, né? Em 2024, a gente fez uma versão municipal, fazendo uma separação dos pontos, deixando só o que é ponto municipal. Ela foi bastante interessante, porque ela foi usada em vários municípios. O povo de terreiro mandou foto para a gente, que estava conversando com o vereador, com o candidato a prefeito, pelo Estado, e falando que está apresentando a carta. A gente vê o povo tendo mais uma ferramenta, está instrumentalizado e está sendo chamado para o diálogo para poder decidir uma eleição, decidir um voto, e isso começou a se tornar uma coisa que eu considero uma das mais importantes da visibilidade. É onde a política acontece, que vai definir todo um processo de construção durante 4 anos. O povo de terreiro lá na ponta já está conversando agora, já está dialogando sobre suas necessidades. Nós temos aqui esse documento em branco, ele é aqui. Ele é a proposta que nós fizemos, proposta de atendimento às vítimas de racismo religioso, acolhimento e respeito ao preceito religioso das religiões de matriz africana. Esse é um protocolo de atendimento para o âmbito escolar, para as instituições de ensino. A gente vê que as nossas crianças elas sofrem muito racismo religioso, por usar, às vezes, simplesmente uma guia. Imagine o fato delas estarem totalmente vestidas de branco, com seu uri coberto, né, tendo algumas indumentárias a mais do que apenas uma guia, um elequê, um fio de conta, mas está, a partir dali, nesse momento, tendo que cumprir com o seu estudo, mas, ao mesmo tempo, está cumprindo seu preceito religioso, dentro de um ambiente que não foi preparado para ele, um ambiente que a sociedade educa as crianças, né, o reflexo da sociedade e as crianças, no qual as brincadeiras de macumbeiro, e chuta que é macumba e tantas coisas, é comum, né, é diariamente isso. Então, a gente começa a pensar como os nossos filhos, as nossas crianças e axé vão ter um ambiente mais sadio na escola de aula. São desde 2021 que eu bato na porta da SED, dialogando com eles, conversando, são muitas reuniões, são muitas manutenções que a gente fez de acordos, e hoje a gente chegou nesse protocolo, que ele vai começar a ser melhor discutido na esfera estadual,
e nós vamos apresentar no máximo de municípios possíveis, porque são 9 municípios que são independentes. Os restantes seguem o que o Estado definir. Então, a conversa com o Estado para nós é primordial, porque a gente vai conseguir atingir os outros municípios que são mais distantes, mais difícil para a gente, geograficamente, estar fazendo um diálogo em loco no espaço. Mas a gente vê a importância de proteger as crianças nas escolas. Depois vem a Oficina para Defensores e Defensoras dos Direitos dos Povos de Terreiro, em parceria com a DPE, com a UFPR, com a DPU. A gente começa a pensar sobre dar a melhor formação para algumas lideranças nesses espaços de terreiros pelo Estado, para que eles possam fazer o advocacy, que eles saibam, no acolhimento de uma violência, de uma agressão, poder dar os primeiros passos, porque os terreiros, às vezes, não sabem, eu estou aqui, a polícia está na porta de casa, meu filho sofreu uma agressão no trabalho, na escola, eu não sei o que fazer. Então, a gente vê a importância de estar instrumentalizando dessa forma também, e eu vejo que isso dá visibilidade. A gente está conseguindo avançar com essas oficinas. A gente fez 2, um ano passado, uma esse ano, a gente precisa agora alinhar um pouco mais até online para poder levar para frente. O mapeamento é uma coisa muito importante. A gente chegou a fazer um mapeamento de auto-reconhecimento, que chegou em mais de 1.000 terreiros, mas não reflete a realidade do estado do Paraná. A gente só em Curitiba deve ter mais de 3.000. Então, a gente começa a pensar como o mapeamento é importante e quais são os caminhos que nós vamos chegar. Se vai ser através da cultura, se vai ser através de políticas afirmativas, se vai ser pelo Estado fazendo esse trabalho, que é dever dele também, ou a gente fazendo cada vez mais o nosso trabalho formiguinha e avançando. Eu trago aqui uma foto do Iroko. Acho que o Iroko, hoje em Curitiba, é um dos grandes exemplos de visibilidade, porque foi recentemente reconhecido como um patrimônio cultural imaterial de Curitiba, né? Essas árvores plantadas em círculo, 5 árvores plantadas em círculo na Praça Tiradentes, representam, né, a nossa ancestralidade, ligação com os nossos antepassados, né, a ligação com o Odu Oxê, e aí tantas referências que a gente pode fazer, mas o mais importante disso tudo, que é um espaço que o povo de terreiro vai lá bater tambor há muitos anos, né, que começou com a família do meu irmão que está aqui, né, seus ancestrais começaram, e hoje a gente vai fazendo a manutenção desse espaço, e a gente sabe que no amanhã, quando a gente já não estiver aqui, alguém vai continuar fazendo isso, porque está preservado juridicamente com a guarda do município, e vamos chegar ainda às férias estadual essa guarda. Aqui eu trago algumas imagens de como a gente dá maior visibilidade. No âmbito da educação, eu faço um projeto todo ano de levar 200 professores para dentro do terreiro, e esses professores fazem uma imersão cultural. A gente começa a falar como é o espaço sagrado, o que acontece, a culinária, as danças, a arte sacra, a liturgia, as vestimentas. A gente dá uma noção geral de tudo que acontece dentro do terreiro, para que esses professores estejam melhor preparados para fazer o enfrentamento da pauta dentro do espaço escolar, porque a comunidade escolar muitas vezes reage contra. O professor abordou a religião de matriz africana, enquanto está na ocidental, na oriental, né, até a indígena ainda aceitam agora um pouquinho mais, mas chegou na matriz africana, não pode falar disso, minha igreja não permite, meu filho não tem que ouvir, e por aí vai, e a gente começa a dar mais subsídios, mais suporte para que esses professores tenham mais segurança em dizer, olha, estou cumprindo a lei, eu estou aqui falando de forma sem proselitismo, de igualdade, da mesma forma que eu abordei as outras religiões, estou abordando essa também, e é o direito da criança saber para compreender. O fato da escolha religiosa dele, de vocês, é outro fato. Então, eu vejo que esse trabalho hoje é bem legal. Eu gostaria muito que a gente pudesse ampliar para outros terreiros, porque eu só consigo acolher 200, né, que fosse mais 50 professores para um outro terreiro, mais 100 para outro terreiro. Mas a gente começar a transformar esse espaço de resistência cultural dos terreiros também no espaço de formação, espaço de diálogo com a comunidade, de suportes pedagógicos. Aqui são diversas ações que a gente vai fazendo essa visibilidade. Vozes do Sagrado, atividades no Iroko, palestra para a Secretaria de Educação. Ali tem Isabela e Tiago ali no fórum de debates. Naquela foto abaixo que tem o símbolo do Paraná, ali foi a reunião do MUN, né, que a gente fez no dia 21 de março. Conseguimos colocar
em torno de 500 ou mais religiosos lá, que acabou estourando a capacidade do museu, né, do auditório, e isso foi um grande resultado, né, de mostrar a visibilidade. A gente existe, a gente é muito, e se mexer com a gente ocupa ruas, né? Aqui tem um monte de atividades. Aqui eu trouxe principalmente atividades do quais a gente se envolve com o Estado e com o município. Aqui, o saudoso professor Paulo, numa audiência pública, a gente tratando de uma PL que a vereadora Jorge está apresentando, que é para patrimonizar também toda a cultura de terreiro, que a partir daí vai patrimonizar toda a cultura, também vai caber ao sujeito, vai dar uma proteção extra aos terreiros também, da parte cultural, porque uma vez que o município faça essa patrimonização dessa cultura, ele vai começar a ter que preservar, então vai começar a ter que maior respeito, maior cobrança. Aqui é na Secretaria de Educação, foi em 2020, com várias comunidades tradicionais junto. Aqui diálogo interreligioso, porque a gente tem que estar conversando junto com outras religiões para poder também apresentar a nossa cosmovisão, nossas cosmopercepções, né, Isabela? Para a gente poder, a partir dali, criar o respeito, né, entre eles também, que eles possam levar para suas comunidades. Olha, estou cada vez mais próximo das religiões de matriz africana, estou compreendendo, né, Deus é um só, ninguém é dono de Deus, e a partir daí a gente começa, cada um, seguir a sua religiosidade. As passeatas promovidas pelos Tambores do Paraná, que já conseguiram levar mais de 5.000 pessoas para a rua, né, o povo de branco tomando conta. Aqui com a Secretaria a CESP, a Secretaria de Segurança, o qual eu não coloquei aqui nas imagens, tem a recomendação que a gente apresentou, foi realizada em parceria com o Ministério Público, para que possa as autoridades, o sistema todo de segurança possa melhor compreender e respeitar numa abordagem e no trato, e na tratativa de casos com religiosos de matriz africana, ter mais respeito à abordagem no terreiro, não levar tabaco, não invadir espaço, não parar as atividades religiosas para conversar com o líder espiritual, fazer um atendimento. Então, a partir daí, a gente começa a ter essas mudanças pequenas ainda, mas são bem significativas. A gente cada vez mais está avançando. Eu já solicitei uma nova reunião com a Secretaria de Segurança para a gente poder ampliar esse diálogo para o interior. E aí também tem a questão que a gente conseguiu colocar no boletim de ocorrência, né? Hoje, para fazer um boletim de ocorrência, você já consegue colocar lá o espaço, o terreiro, religião de matriz africana, tem a palavra intolerância religiosa, são palavras-chave que, no mecanismo de busca, facilitam a gente poder ter dados mais capazes de mostrar como anda o racismo religioso no estado do Paraná, porque até então não tinha. Até a gente pediu até para colocar sinagoga, né? E sinagoga e mesquita, isso. Contemplando as outras religiões também, porque a gente vê que é muito importante mesmo esses dados estarem mais esclarecidos. A gente é a minoria, né, nos índices aí do IBGE, mas a gente é a maioria nas denúncias de racismo, na intolerância religiosa, nos índices, né? Então isso é muito preocupante, porque o que acontece com tudo isso? Aí nós temos aqui reunião com a Defensoria, reunião com a Secretaria de Educação novamente, município, Afoxé, fazendo a abertura do Carnaval. Aqui um momento muito importante, as comunidades tradicionais fazendo a conferência do Comunidades do Estado do Paraná, aqui no Estado do Paraná, a conferência do qual a gente gerou o plano para as comunidades tradicionais e fez a oficialização do Conselho Estadual de Comunidades e Povos Tradicionais, e outros momentos aqui com a CEMIP, e aqui também que eu sempre, de vez em quando, sou desafiado a gravar alguns vídeos, falar um pouco de ações afirmativas, cultura, e não me sinto muito à vontade, mas pelo bem da causa, acabo fazendo alguma coisa ou outra, bem esporadicamente, pode ser que amanhã não faça nunca mais, então não esperem novidade no canal, mas acho que é um ponto também de trazer essa visibilidade, acho que ocupar as redes sociais, trazer conteúdo que possam nos beneficiar, nos validar, eu acho que é bem importante. Finalizo aqui com uma figura de Adinkra, né,
que ela representa a resistência e a desenvoltura, que eu acho que cabe bastante para a gente poder ter essa visibilidade, né? Ter essa resistência, essa desenvoltura, essa resiliência, a gente ter essa insistência com os nossos pares também, essa insistência com o sistema que não compreende a gente de nenhuma forma. A gente tem que, em cada espaço que a gente senta com o poder público, eu coloco o Exu na mesa e, a partir dali, eu peço para ele me ajude a dialogar, que eles possam compreender o que eu falo e que eu possa compreender o que eles estão falando, porque a linguagem não é a mesma e a gente precisa contar com a ajuda dos orixás para que a boa comunicação aconteça. Gente, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, espero não ter estourado o tempo e muito obrigado. Alô, alô. Então, vamos ouvir agora o nosso outro convidado. O Ogan Rodney Douglas Lopes, coordenador-geral do setor de cultura tradicional dos povos de terreiro de Curitiba. Por favor. Boa noite. Saudações tradicionais a todos, a todas. Meu Mojubá, Aurê, Colofé, Mucuyu, Seminarro, Saravá. Que todo o sagrado, a ancestralidade esteja conosco essa noite. Uma mesa muito importante, num bate-papo especial, né? Num local tão emblemático da sociedade, né? Obrigado, professor Marcos, professor Tiago Chino, obrigado, meu irmão Flávio, minha irmã Isabela, obrigado a todos os meus irmãos presentes aqui, irmãs. Como falar de visibilidade ou invisibilidade das comunidades tradicionais de terreiro? Sendo que a gente tem no país, posso aqui dizer assim, a cultura mãe de muitas culturas. Do terreiro saem muitas tradições do nosso país, tradições desde o Rio Grande do Sul ao norte do nosso país, tradições conhecidas, e me ajudem aqui, como boi de mamão, bumba meu boi, forró, maracatu, samba de roda, entre muitas outras culturas e tradições nesse nosso país. Como que o sistema quer apagar uma grandiosidade que é a cultura dos povos de terreiro, professor? Como que o sistema vai fazer isso? Nunca mais. Nunca mais. O que eles tentam, por outras vezes, é nos calar, nos silenciar, nos dificultar, como que a gente pode chegar, alcançar, acessar, mas, como o Babá Flávio falou, a gente trabalha em rede, a gente trabalha fazendo a comunicação através de Exu, trazendo os nossos parceiros para que a gente possa efetivar todas as comunidades ao acesso à política pública, ao acesso ao conhecimento, com os professores levando informações. Como que o Estado recebe a gente? Então, como que tudo isso acontece? Ninguém bateu lá no fórum, ninguém bateu no setorial, ninguém bateu lá no terreiro, falou assim, vem cá, vem aqui na secretaria. Não, se não é as comunidades provocar o Estado, as coisas não acontecem. Perguntava eu aqui antes para o doutor Tiago Chino, professor, babá, se quando há o tombamento de instituições que não são de matriz africana, se é o Estado que vai lá ou se é eles que vão lá. Quem é que vai? Será que é o mesmo processo que é para a gente? Eu não sei, mas eu acho que não é. Né? Acho que a gente tem aqui a oportunidade hoje
dentro desse curso, dessa vivência, dessa troca, da gente trazer não só a comunidade de terreiro para cá, mas a gente levar a parceria desses estudantes, esses graduados, graduandos, doutorados, doutorandos, para fazer parceria com as nossas instituições, para levar a visibilidade do povo de terreiro, minoria na sociedade, para ter visibilidade. Como que os antropólogos podem ajudar a gente? Como que nós podemos ajudar eles? É uma via de mão dupla, né? Porque hoje nós estamos aqui falando um pouco de visibilidade, mas se fosse falarmos de conceitos, conceito de ori, conceito de orô, conceito de ancestralidade, a gente passaria aqui dias falando. Dias com síntese, com tese, com caminhos que existem, provados. A gente pode fazer isso, em outra oportunidade, é claro. Né? Chão que a gente vem. Né? Mas a gente pode fazer também uma grande troca, aonde o pessoal do curso podem nos ajudar a enfrentar todo esse racismo estrutural através do seu trabalho, que vão se desempenhar ao decorrer da sua trajetória acadêmica ou profissional, né? Então, a gente tem aqui uma oportunidade de levar a visibilidade da cultura de terreiro para além dessa sala, para além dos nossos terreiros, para juntos enfrentarmos esse racismo que hoje assola as comunidades de terreiro. A gente tem essa oportunidade hoje de estar junto, aqui, de repente, traçando um novo recomeço aqui dentro da instituição, nesse curso que é tão importante, que vai versar das culturas de povos e comunidades tradicionais no futuro. Então, a gente deixa, eu, aqui também, junto com meus parceiros, meus colegas, meus irmãos, a gente deixa as portas abertas do setorial, do fórum, dos coletivos que nós fazemos parte, para que essa comunidade acadêmica ela esteja conosco, que seja uma parceria efetiva, doutor. A gente precisa disso, né, doutor? A gente precisa que a sociedade ela enfrente conosco isso, para que a gente possa avançar, levar os povos e comunidades tradicionais a patamares que antes eles não conheciam, de acesso à política pública, políticas culturais, políticas sociais, enfim, todo o que eles têm de direito. O que nós temos de direito, professor? A gente precisa. A visibilidade dos povos, ela também precisa de pessoas que não são de terreiro. A gente precisa. De certa forma, a cultura dos povos de terreiro contribui para a cidade e o Estado e o país, na economia criativa. Se eu não me engano, 30% do PIB ela vem de economia criativa e tudo que a cultura de terreiro traz. Então, se a gente fala de carnaval, quanto que rende o carnaval? Se a gente fala de outros festivais culturais, onde que estão inseridos profissionais da área de cultura, que são de terreiro, isso tem um valor imenso na sociedade. É preciso que o poder público e toda a estrutura pública reconheça isso, para que a gente possa junto avançar. E depois, sim, nós vamos falar de bastante de história, de preservação cultural, de acesso, mas juntos nós vamos chegar.
Gostaria de agradecer minha participação e estou à disposição para sempre participar com vocês. Muito obrigado. Vamos ouvir agora, então, nosso professor Tiago Rochino, que é professor da Faculdade de Direito, aqui do FPR, é do Renafo e é também do Santos. Então, fale um pouquinho sobre isso também. Boa noite a todas, a todos, a todes, a bênção, saudações. É uma alegria enorme estar aqui, não só por estar em um outro ambiente com o qual me afino muito aqui na universidade, que é o curso de Ciências Sociais. A gente fica um pouquinho isolado ali na Santos Andrade, né, o curso de Direito, então é bom fazer essas pontes, atravessar essas quadras, que atravessávamos, né, minha irmã, muito no tempo da graduação. O NEAB está lá com a gente também, então almoçamos muitas vezes nesse rio. E a gente, muita polenta, quando a gente tinha sorte, barreado e batata chips, e muitos dilemas tratados juntos aqui, né, no pátio da reitoria. Então, é sempre bom retornar, e especialmente nessa noite, né, com tantos irmãos, irmãs, pais, mães e parceiros queridos de longa data. Eu acho que eu vou fazer uma contribuição que é um pouco mais singela do que tudo que já foi brilhantemente comentado por quem me antecedeu, mas quando eu recebi o convite, e agradeço muitíssimo nas pessoas do professor Marcos e da Isabela, para essa mesa, o que mais me provocou foi esse termo, né, visibilizar, visibilizando, visibilidade, e fiquei pensando um pouco em que tipo de visibilidade é esse que nós buscamos, ou seja, quais são as formas de aparição na esfera pública que fortalecem e empoderam as lutas dos terreiros, mas não nos fetichizam, reificam, exotizam, nos tornam mais vulneráveis ou nos violentam, né? Por quê? Porque, e um pouco da própria ausência e presença hoje nessa discussão, nesse auditório, revela um pouco isso. A relação dos nossos povos, das nossas comunidades com o espaço público e com esse regime de visibilidade é bastante ambivalente. Quer dizer, uma estratégia histórica dos terreiros para resistirem foi não aparecer, foi se tornarem invisíveis, né? Então, não é só uma pergunta, a meu ver, sobre a visibilidade em termos dicotômicos, mas é sobre que regime de visibilidade nos fortalece, né? Atende às nossas reivindicações, em vez de nos tornar novamente os alvos preferenciais da polícia, da criminalização, né, do genocídio, do epistemicídio. Lembrei imediatamente de uma cantiga, né, o Orim, que em muitas casas dedicamos a Inhansã, né, que diz biribiri boan loju bariu como mariwo, né, que diz o não iniciado não pode ver, não pode enxergar, não pode atravessar a casa do segredo, né, quer dizer, aquilo que está para além do mariwo, que demarca espaços sagrados e espaços de frequentação ou de acesso controlado nos candomblés, né. Isso me fez refletir sobre o modo como o saber tradicional dos terreiros já sabe lidar estrategicamente com a distribuição da visibilidade e da invisibilidade, né. Quer dizer, nós já estamos acostumados e somos criados nos terreiros a aprender para saber que algumas coisas podem ser mostradas, algumas coisas se mostram, outras coisas não se mostram, ou se mostram a algumas pessoas e a outras não. Então, o que é essa sabedoria tradicional, essa inteligência, ou vou além, essa tecnologia política da visibilidade que está entranhada nos terreiros, pode nos ensinar sobre a ação política,
né, sobre os modos como nós queremos nos fazer presentes e aparentes ou emergentes na esfera pública. Uma esfera pública que sempre foi, junto com o Estado, mas também com a sociedade brasileira em geral, muito hostil aos terreiros, né, às pessoas pretas, claro, e às práticas, todas as práticas e tradições culturais de matriz africana. Então, queria explorar um pouco isso, mais para render para o nosso debate depois, em 3 vertentes, ou 3 campos, né? O primeiro é esse da política, né? Toda vez que a gente vai fazer cartografia, mapeamento de terreiros, esse é um tema que aparece, né? Eu gostaria de participar, mas eu não quero um ponto que me identifique num mapa. Eu quero participar, mas eu não quero aparecer. Ou eu quero uma forma de aparecer num mapa, por exemplo, ou num levantamento estatal, que não possa ser depois utilizado contra mim, contra a minha casa, né? Tudo o que os neofascistas, neopentecostais fascistas, sobretudo, querem é um mapa onde estão todos os terreiros para abrirem igreja do lado e para atear fogo depois, né, para apedrejar, etc. Então, aquilo que o Glissant chama, né, o Edouard Glissant chama na poética dele de opacidade, é algo que com o que nós sabemos lidar. Né? Quer dizer, viver no santo e viver do santo nunca dar transparência total, nem aos nossos conhecimentos, nem aos fundamentos, nem, às vezes, né, a nós mesmos. Né? Sair na rua com fio de conta, como o Babá estava dizendo, como o pai Rodney estava dizendo, né, ou de branco num dia específico, enfim, ou as curas, quando a gente é atendido no SUS, né? Aqui embaixo, na época que eu era estudante na graduação, teve uma campanha de vacinação, ali na frente dos elevadores, e a enfermeira não queria me vacinar porque viu as minhas curas. Então, a gente sabe dos casos de atendimento ou negativa de atendimento no SUS, quando a pessoa identifica, né, que o paciente, a paciente, é de santo, é de terreiro. Né? Então, é claro, as crianças vão de manga comprida, as crianças querem esconder o que lê, as crianças querem... Né? Então, não é que nós somos invisíveis. Para algumas coisas, para o genocídio, para o epistemicídio, para a perseguição, para a criminalização, somos muito visíveis. Há um excesso de visibilidade. Né? Só que ele não é compensado no momento ou nas ações de acesso a direitos de aquelas que nos empoderem ou nos vitalizem. Né? Então, há sempre uma relação ambivalente ou muito contraditória em situações como debates públicos, né, esse que a gente se encontra, por exemplo, e que, digamos assim, apresentam um dilema ou um desafio a mais para a mobilização do povo de terreiro. Mas não porque sejamos um grupo ou uma população ou famílias, né, despolitizadas, mas porque, né, existe uma cautela, um cuidado especial, que também a gente encontra em muitas lideranças e comunidades indígenas, porque essa relação sempre foi marcada, né, a do espaço público e as relações com o Estado e a sociedade envolvente, sempre foram marcadas mais por violência do que por dignificação, né, por reconhecimento e respeito. Então, a visibilidade pode ser, ao mesmo tempo, um dispositivo importante de luta política ou uma poderosa arma também de violação de direitos. Né? A mesma coisa com os casos de tombamentos ou de registros. Né? Muitas casas hoje são receosas de serem tombadas, né, ou patrimonializadas pelos órgãos de proteção cultural, exatamente porque isso dá um tipo de visibilidade dentro do Estado, né, no momento em que você é enredado. Né, o enredo é uma forma como a gente narra, né, as nossas relações, inclusive as ancestrais, mas quando você constitui esse enredo com o Estado, né, ele é, ao mesmo tempo, visibilidade e captura.
né? Reconhecimento e regulação. Então, você aparece no mapa do Estado, na burocracia estatal, mas ele também aparece para você, né? Aparece na sua casa, ele vigia, né? Vigila o que pode fazer, o que não pode fazer, como alterar as construções, etc., etc., né? A gente estava conversando com um colega, inclusive, lá do sítio do Pai Adão, esses dias no Recife, e baixaram lá, né? Não as entidades, não os catiscos que a gente gosta quando baixam, mas baixaram lá as outras entidades, no caso o IFAM, dizendo que não podiam aumentar a casa de um santo, etc., etc. Então, esse jogo da visibilidade, invisibilidade, né, como aparecemos e para quem aparecemos, é sempre algo dilemático, né? É sempre um impasse. Os terreiros foram construindo as suas próprias formas, seus próprios modos de aparecer codificadamente. Fiquei pensando aqui, por exemplo, na aliança, né, entre a população LGBTQIA+, e o povo de santo, e esse grande artefato linguístico, político de resistência que é o pajubá, né, que é exatamente uma forma de falar sem ser entendido por quem não deve entender aquilo. A gente usa isso, né? Isso veio dos terreiros, né? Aquilo que às vezes a gente não quer que alguém ouça, a gente fala, manda um iorubá, manda um quimbundo, né? Manda um quincong, passa ali meio batido. Então, assim, como aparecer para quem interessa que sejamos vistos e na medida em que interessa sermos vistos, né? Assim como o bajubá compõe opacidade e transparência, né? Mas distribui isso de um modo estratégico. A gente está falando das aparições estratégicas, né? Ou assim como a bandeira de tempo, eu sou de Angola, então, né, a bandeira de tempo é reconhecível por quem já conhece aquilo, por quem sabe identificar aquilo, né? Para quem não sabe, não. Então, todas essas composições ou tecnologias da visibilidade, eu acho que nos ensinam um pouco sobre como agir politicamente. Nós bem sabemos, né, por exemplo, agora, nesse trabalho para dar visibilidade aos irocos da Praça Tiradentes, o quanto podia aparecer publicamente, ou ser dito publicamente, o quanto precisava ser costurado, né, nos bastidores. Quer dizer, isso é da natureza da própria política, né? Mas, enfim, né, pensando isso também no campo da justiça, né, fiquei me perguntando, a nossa metáfora ou a nossa iconografia da justiça ocidental é uma deusa vendada, né? Já nosso orixá da justiça, né, envia para a terra os seus olhos, né, os seus ujubás. Então, fiquei pensando também que a metáfora visual, né, está presente em outros modos como a gente pensa, mas também pratica, imagina, e corporifica justiça também nas nossas comunidades, né? Parece que Temis está fazendo muita vista grossa para bastante coisa, né? Enquanto Xangô, né, não dorme nem cochila. E, por fim, só para instigar um pouco essa discussão, que afinal de contas está na academia, também as formas como queremos ou não queremos aparecer na teoria. O modo como a aproximação entre a universidade, né, na pesquisa, e as comunidades de terreiro se opera, né? Costuma haver um tipo de visibilização, né, um modo de fazer aparecer os terreiros na produção acadêmica, que é, de novo, uma forma de violência, né, uma objetificação ou, né, uma caracterização de primitivismo, enfim, que retira a agência, né, desses sujeitos e a própria heterogeneidade interna das nossas práticas e tradições, né, que certamente não é esse tipo de teoria em que nós queremos aparecer. Me recordei que eu sou membro aqui do Comitê de Ética da Pesquisa das Ciências Humanas e Sociais. Surgiu um protocolo há alguns anos, que era uma pesquisa com
entidades, entrevistas realizadas com entidades num terreiro de Brasília, e parte do trato que foi feito com essas entidades, era especificamente Pombagiras, era que elas não queriam que o pai de santo soubesse nada do que elas iam relatar, e não queriam que o pai de santo falasse por elas. Ou seja, o pai de santo não podia assinar o termo de consentimento, né, ou de anuência para obtenção dessas informações. Vocês imaginem o rebuliço no Comitê de Ética quando esse protocolo chegou e não havia nenhum humano para responder por aquela coleta de informações. Então, ao mesmo tempo, respeitar as diretrizes éticas da universidade, mas respeitar os acordos éticos do campo, né, geravam um conflito. Né? Como compor essas várias formas de ética, ou os modos como as coisas, né, e os seres podem ou não aparecer na teoria e no campo, né, enfim, nas nossas casas, nas nossas práticas. Existe um alerta, tanto nas teorias críticas da raça, quanto nas epistemologias feministas, sobre a insistência com as metáforas visuais. Né? E eu prometo que eu vou terminar aqui. Né? Muito do que a gente faz na universidade, mas também na política do Estado, pelo menos, né, insiste no ver. Né? Teoria vem do grego theorein, que é de contemplar. Né? Inteligência também vem de uma metáfora visual, né? Que é ler entre as linhas, né? Interlegens. Quer dizer, que outros sentidos a gente não deve começar a acionar, que os terreiros conhecem muito bem, né? A audição, o paladar, né? E podem, digamos, nos conduzir a novas potencialidades da ação política. Né? A gente fala de política muitas vezes dizendo que alguém come com alguém. Né? Um santo come ou não come com o outro. Quer dizer, isso é um tipo de política, etiqueta, diplomacia, né? Ou seja, mais traduzida num vocabulário do paladar, e não só da visão. Né? A mesma coisa, né, quando se afina um coro. Né? Quer dizer, isso aciona um outro tipo de cosmopercepção, outros sentidos, né? E acredito que a gente pode começar, esse é um trabalho para nós, né, na academia, né, a explorar esses outros sentidos, essas outras metáforas e esses outros vocabulários que já circulam muito bem nos terreiros, mas que ainda estão opacos para nós. Obrigado. Eu vou voltar a falar agora, porque basicamente, essa atividade é a primeira atividade de um projeto de extensão aqui dentro da UFPR, que se chama Antropologia Aplicada à Educação Antirracista. Por isso que é importante a gente gravar isso, para ter um material que possa servir exatamente para atividade de extensão com relação à educação antirracista, principalmente para levar para escolas, para as pessoas poderem ver exatamente essa questão. Tá, é uma coisa que vem no ambiente acadêmico, mas que está sendo... É um diálogo no ambiente acadêmico sobre as questões da religião de matriz africana. Né? Para além disso, eu também vou dar início, e essas discussões todas também vão servir para isso, a um projeto de pesquisa que é exatamente sobre a literatura antropológica sobre o mundo do santo, o povo do santo, principalmente relacionado à Umbanda, que é uma coisa que eu tanto frequento Umbanda desde que eu sou criança, quanto estudo Umbanda desde os meus mestrados lá na UNB. Por quê? Porque, inicialmente, as religiões de matriz... Eu prefiro falar de religiões de matriz afro-indígena, a princípio, porque elas se entrecruzam. Né? Houve, desde o início da colonização portuguesa aqui no Brasil, um discurso
interreligioso, intercultural muito forte entre povos que vinham da África com os povos que já existiam aqui, com os povos originários, né? Então, isso gera uma matriz afro-indígena, como diz o antropólogo Márcio Goldman, lá do Rio de Janeiro. E muitas coisas são, você pegar a pagelança amazônica, você pegar a Jurema nordestina, você pegar o Daime atualmente, elas têm uma matriz anti-indígena. E elas dialogam bem com as religiões de matriz africana, no sentido estrito mesmo, que vieram ou vieram de Angola e do Congo, ou vieram do leste da África, do Benin, da Nigéria. Então, há um diálogo interessante, né? Como já dizia o Roger Bastide, se você quer falar de sincretismo, fala de sincretismo entre povos africanos e povos indígenas. Aí você pode falar, porque aí realmente tem um diálogo interreligioso. Mas eu gostaria de fazer umas considerações, que é o seguinte, por exemplo, que é exatamente a questão do racismo. A educação antirracista, a necessidade de uma educação antirracista hoje falar da questão de religião de matriz africana, em particular. Porque, assim, eu pegando o autor brasileiro, Clóvis Moura, que tem discutido muito racismo, inclusive criticado a ideia do racismo estrutural, mas ele chama a atenção de uma coisa muito interessante. O que ele diz? Olha, por mais que se fale de racismo, se discuta racismo, se condene o racismo continua, o racismo não acaba. Ele tem uma resiliência impressionante. E isso é uma questão, e é uma questão, inclusive, para as ciências sociais. Por quê? A gente pode ver nesse racismo aquilo que o Pierre Bourdieu chamava de hábitos. O que é um hábitos? O hábito é esse tipo de cultura cotidiana, aquilo que as pessoas têm, fazem, repetem, não sabem por que têm, fazem, repetem, mas têm, fazem, repetem. Então, existe um hábito racista na sociedade brasileira, na cultura brasileira, né? O racismo ele é, num certo sentido, um pouco inconsciente, um pouco. Né? Vamos devagar com esse um pouco, porque é um pouco mesmo. Mas, basicamente, então, uma educação antirracista, seja ela qual for, o que tem sido feito e que é para fazer é chamar a consciência, lembrar as pessoas que isso existe. Olha, sempre teve aquela coisa, no Brasil não tem racismo, que é uma questão que vem do colonialismo português. O Brasil não tem racismo, Portugal não tem racismo, não havia racismo em Angola, não havia racismo em Moçambique, não havia racismo em Goa, não havia racismo na Guiné. Né? E isso é uma coisa do colonialismo português, mas tem em todos os lugares, tem. E tem uma discussão muito forte hoje em dia em todos esses países, em Portugal e nos países de colonização portuguesa, sobre o racismo à portuguesa. Né? Essa discussão é uma discussão muito presente, não é só aqui no Brasil. Mas o racismo religioso, especificamente, traz algumas outras questões. Porque o que acontece? E aí, o filme que a gente assistiu ontem, como é que é o nome do filme mesmo? Nosso Sagrado, um filme muito interessante sobre toda uma série de materiais litúrgicos de religião de matriz africana que foram apreendidos pela polícia no Rio de Janeiro, enquanto era capital federal, e que se transformou-se no... É Museu da Magia Negra? Foi tombado pelo Getúlio Vargas como Coleção da Magia Negra. Coleção da Magia Negra. Ela existe até hoje, esquece resgatar essa coleção e, se possível, até devolver para alguns terreiros. Né? Inclusive, que algumas entidades já estão pedindo, tem uns exus que estão lá, que quer dizer, a gente quer comer. Né? Então, há todo um diálogo com essas entidades, também no sentido de ouvi-las. Né? São as questões do mundo do santo no Brasil. Então, o que acontece com relação a isso? Basicamente, é que o filme deixa muito claro como essas questões são questões do Brasil independente, a partir do momento que o Brasil se torna um Estado-nação, não são questões do mundo colonial. Ou seja, o Brasil primeiro virou um império, depois virou uma república, essas questões do filme são da República Brasileira. A República começa em 1988, em 1989 tem o primeiro Código Civil, que penaliza as religiões de matriz africana, como curandeirismo, charlatanismo, espiritismo, e em 1990 é que vem a primeira Constituição, quer dizer, mas elas já eram criminalizadas. Então, é uma questão da República Brasileira, né? E isso aqui é importante, porque o que aparece essa criminalização? Uma criminalização republicana, uma república que não reconhece os valores, os direitos do povo, né? Condena as práticas populares. Né? O que acontece além disso?
ao mesmo tempo, na sequência, não na República Velha, mas a partir do Estado Novo, a gente tem toda uma preocupação na construção da nação e do povo pelo Estado. Caberia ao Estado, inclusive ao Estado Novo, construir a nação brasileira e construir o povo. E continua criminalizando as religiões de matriz afro-indígena do povo, né? E o que nós temos aqui? Como eu gosto de dizer, o Império Brasileiro e a República, e há toda uma discussão na historiografia brasileira, de que a República a sociedade que se criou no Império continuou na República. Nós estamos até hoje no Império do Brasil, ele nunca acabou. O que acontece? Eu digo, quais são os dois projetos do Império do Brasil? Um é branquear a população, né? Criar uma sociedade europeia moderna e branca. Então, aí tem essa história também, tinha que trazer os povos europeus porque os ex-escravos não tinham condições de trabalhar no regime assalariado, não conseguiam entender isso. Tudo isso é mentira, né? A ideia sempre foi que era uma elite branca, eurocentrada, que não admitia ser a elite de um país de maioria afro-indígena, né? Então, daí tinha que branquear a população. E o outro projeto sempre foi o quê? Um domínio total da natureza, uma modernização da natureza. A natureza é uma coisa a ser usada. A natureza aqui tem que produzir para o mercado internacional, a razão de ser do Brasil é essa, é produzir commodities, minérios, produtos agrícolas para o mercado internacional, sempre foi isso, continua sendo isso. Esses dois projetos continuam aí, faça chuva, faça sol, isso nunca acabou. E em relação a esses dois projetos, os cultos afro-indígenas são exatamente o oposto, porque eles cultuam a natureza, todos eles cultuam, seja qual for, em qualquer lugar que você estiver no Brasil, seja no Acre, no Rio Grande do Sul, na Paraíba ou em Roraima, cultos de matriz afro-indígena cultuam a natureza, cultuam os seres da natureza, cultuam a dimensão invisível da natureza. E de uma natureza que é humanizada, respeitada e não é transformada numa coisa. Então, se a gente olha assim, a gente vai perceber que as religiões de matriz africana, elas são o oposto do projeto vigente nesse país, desde que ele existe enquanto país. Não é? Ou seja, eles são de pessoas que não são brancas europeias e que tratam a natureza com respeito. Não é? Isso é uma grande questão. Eu diria que essa é a grande encruzilhada do Brasil. Né? E é claro que Exu sabe o que faz sempre. Né? Ele sempre soube, sempre saberá. Né? Então, no seu devido tempo, ele fará as coisas acontecerem do jeito que ele acha que tem que acontecer. Exu sabe o que faz. Eu nunca esqueço disso, né? E tem bons motivos para não esquecer. Mas o ponto é esse, então. Ou seja, nós vivemos essa encruzilhada hoje, o país inteiro vive. E aí tem essa outra coisa que eu acho muito curioso, sobre visibilidade e invisibilidade. Em qualquer lugar que se faz um levantamento de quantos terreiros existem, o número é enorme. Eu lembro quando eu fiz uma pesquisa em Brasília, foi começo dos anos 90, todo mundo falava, não, aqui tem muito terreiro. Tem, as pessoas sabem que tem, as pessoas falam que tem, mas você também não vê. Aqui também é a mesma coisa, mas tem. O Rio Grande do Sul tem, todo lugar que você vai tem. Mas, ao mesmo tempo, você vai pegar o censo e diz que o censo é pequeno, o número de pessoas que se declaram como sendo do santo é muito pequeno. Então, você tem realmente essa dinâmica do visível e do invisível, está presente sempre, sempre esteve. E eu diria que também porque é uma coisa que o Rufino, né, que é um pedagogo também ligado a Umbanda, lá do Rio de Janeiro, fala, o mundo do santo reconhece o invisível. A gente está aqui nesse plano, né? Eu uso muito as categorias hindus, que eles falam dos três mundos. O mundo material, que é esse que a gente está, o mundo invisível, que é e o mundo celestial, que é o mundo das entidades, provavelmente dita, o Orum, do candomblé e tudo mais. Quer dizer, o mundo do santo, você reconhece as dimensões. Então, o invisível faz parte do mundo. Essa dimensão constitui a nossa experiência. E aí, é claro, tudo isso é político, só que é político de um jeito manhoso, né, vamos dizer assim. Mas, para finalizar, então, esse ponto... Sim, aí, para finalizar, então, essa questão que é fundamental para esse diálogo entre o acadêmico, né, e o mundo do santo, principalmente de pessoas que são na academia e que também são do santo.
que é exatamente, ou seja, o que você fala, o que você não fala, o que você mostra, o que você não mostra. Porque, por exemplo, o que está me interessando agora como trabalho é isso. Por exemplo, esse livro aqui que é do... Cadê o nome dele? Do Marco Beckert, recém-lançado, A Umbanda antes da Umbanda. Foi lançado aqui. Uma pesquisa histórica baseada nos cadernos dos inquisidores da Santa Inquisição sobre documentos faziam de jornais sobre o que chegou aqui, não é? E que existe registro. Mas é de um umbandista, é diferente de uma série, que é isso que eu estou querendo comparar, com trabalhos anteriores, que são de pesquisadores que eram pesquisadores, basicamente, que tinham uma formação ocidental e que fizeram várias questões, levantaram várias questões sobre o candomblé e depois sobre a Umbanda, que eu diria que são muito equivocadas, que precisam ser revistas, e que estão sendo realmente revistas por uma série de autores que são ligados ao candomblé e à Umbanda, né? Eu estou querendo trabalhar melhor esse... Não é simplesmente esse material, trabalhar melhor essa retomada de uma temática a partir das pessoas que são mais de dentro, né? Isso eu acho que é importante. E é uma maneira também, mas de qualquer maneira, essa questão sempre se coloca, como o Tiago também colocou, o que se visibiliza, o que não se visibiliza. Não se visibiliza tudo, né? Mas há coisas que precisam ser visibilizadas. E há um enfrentamento a ser feito, sim, com relação a essa dimensão a maneira como o Estado reconhece o mundo do santo, né? Porque o Estado tende a não reconhecer. Quer dizer, há o outro lado da invisibilidade, ou seja, você sabe, o Estado sabe que existe, mas diz que não, mas age como se não existisse, né? Isso é com os indígenas, é com os quilombolas, é com todo mundo. Na hora que você tem que reconhecer direitos, reconhecer uma série de coisas, não, você não reconhece, eles não estão aí. Né? Aí a invisibilidade se volta contra o mundo do santo, né? Isso é delicado, porque é uma questão. Eu finalizo aqui para passar para a Isabela fazer os comentários. É uma questão que está em aberto. Nós estamos vivendo essa questão nesse momento. É basicamente isso. Oi, todo mundo me ouvindo? Boa noite. Saudações tradicionais, então, para todos, todas e todas. A bênção para os meus irmãos que estão aqui na mesa presente, a minha Iá, aos meus irmãos aqui presentes, minha família. E primeiro que antes da gente começar, eles me provocaram a lembrar de toda a nossa história, né? Então, e eu fico muito feliz de pensar hoje, quando eu estou aqui com vocês, é um filme que passa na minha cabeça e toda a construção que a gente teve. Tiago, que eu conheci na graduação, hoje já é professor da UFPR, do Direito, fez todo o seu trabalho acadêmico voltado para a religiosidade de matriz africana, sempre resgatando essa identidade. A gente sabe que nós somos de uma geração que isso não era fácil, né? Então, a gente começa a trabalhar com as relações étnico-raciais aqui, na Federal, mas as religiões de matriz africana ainda são ali existem milindres ainda, é uma área muito frágil, né, de aceitação. E isso tem muito a ver com tudo que vocês falaram aqui hoje. Eu só queria trazer alguns pontos, e olha que eu anotei coisa, porque as falas foram muito significativas. Eu acho que trazer essa fala do povo de Axé dentro de um espaço de poder como esse,
acadêmico é extremamente importante. Fazer essa troca, esse diálogo é extremamente importante. A gente precisa trazer isso cada vez mais. É um movimento que eu tenho feito desde 2010, mais ou menos, né? Tiago presente, pai Rodininho também presente. Mais para frente, pai Flávio também constituiu aí com a gente o fórum e hoje já está coordenador do fórum, terminando o curso de Ciências Sociais, logo mestrando também, né? Porque a gente quer ver esse povo todo na academia, queimando a cabeça com a gente, né? Porque essa é uma luta muito necessária. E quando eu olho aqui, por mais que isso nos identifique toda uma questão, um reflexo da invisibilidade que nós temos, eu vejo toda uma significação do que é um axé. Então, aqui a gente está entre família, nós estamos entre irmãos, nós estamos com crianças que estão aprendendo, estão apreendendo. Eu sou da educação, então eu sempre trago isso, a importância das crianças participarem dos nossos ambientes. Então, aqui pode correr que a gente não liga, porque a gente sabe que elas estão aprendendo e a gente sabe o quanto a gente aprende com a nossa ancestralidade, o quanto é importante que essas crianças estejam aqui, porque um dia são elas que vão estar ocupando, e elas que estão lutando, e a nossa luta é grande, e a nossa luta é árdua, e não vai parar só com a gente, né? A gente ainda tem muito para correr ainda. Então, ver a esposa do pai Rodininho aqui presente, acompanhando, mesmo que não esteja na mesa, mas que a gente sabe que faz um trabalho muito lindo também no setorial de cultura. Diogo, que é meu marido também, que trabalha dentro da coordenação como é que vocês chamam no fórum? Coordenação da parte jurídica também. O Denison, que trabalha na parte da cultura, né, Denison, do município de Curitiba. Então, nós estamos, aos poucos, trazendo essa identidade à luz, né, e saindo dessa invisibilidade, que é muito importante. Então, escutando tudo isso e diante dessa dualidade que você traz, Tiago, eu acho importante a gente perceber, principalmente dentro do contexto do Paraná, que é o que a gente está, né? E o nosso contexto do Paraná, ele é diferente do contexto de outras regiões. A gente não pode igualar, por exemplo, a uma região do Nordeste, né, do Sudeste. A nossa história é outra, né? Então, a gente vem, principalmente em Curitiba, cidades aqui do município do Paraná, nós vemos uma construção totalmente eurocentrada, embranquecida, né? E cristianizada. Então, se houve e ainda há toda essa invisibilidade a nível Brasil, para a gente, essa luta ainda ela vem em um outro contexto, em um outro movimento, com um tempo diferente. Porque a gente, agora, isso é um movimento que vem principalmente com o Fórum Paranaense de Religiões de Matriz Africana, que é inaugurado em 2009, né? E que as casas começam a se articular e começam a ter esse poder político de fala extremamente importante que até então a gente não tinha. Então, tudo que é feito, né, e isso não é novidade para ninguém, feito de forma desarticulada, principalmente diante da política, é mais difícil de conseguir. E quando consegue, não é visibilizado, ou é de forma fragmentada, e então os povos de terreiro começam a entender a importância dessa articulação política, e isso é muito importante. Porque, e aí trazendo um pouco da fala do Flávio, sobre a redenção de Cã, é extremamente importante. E eu sou da educação, então eu vou contextualizar o porquê para vocês. Porque ela traz todo um fundamento e uma base cristã. Então, ela é histórica e ela é cristã. E isso explica muito o porquê, justificou e justifica até hoje, porque ainda nós temos uma cultura cristã imposta, que embranquece a nossa cultura, invisibiliza a nossa cultura, desqualifica e marginaliza a nossa cultura.
né? Porque nesses espaços de direito, o que nós, por muitas vezes, quando a gente vai até lá, e isso não é novidade para você, você sabe que muitas vezes, Tiago, a nossa cultura é desqualificada, né? As nossas manifestações culturais são desqualificadas. A gente vê passeatas, movimento para Deus, shows, enfim, que consegue uma repercussão enorme, com uma força enorme, né? Porque são cristãs. Mas quando a gente vai fazer qualquer divulgação, é uma burocracia enorme. A gente tem que justificar tudo como se fosse exatamente a palavra, algo demonizado, algo que fosse fazer algum tipo de mal para alguém, né? E isso tudo vem dessa herança cristã que se justifica principalmente por essa redenção de Cã, que fala que Cã, isso na Bíblia, era filho de Noé, e viu Noé, em um certo momento, bêbado, e ele estava nu. E Cã, ele foi amaldiçoado por causa disso, né? Então, a maldição dele qual era? Viver isolado do resto da família, e todos os seus descendentes levariam uma marca dessa maldição. E qual era a maldição? A cor da pele. Então, a partir disso, se justifica todo um sistema violento de tráfico de africanos que foram escravizados, e todo esse sistema que nos calou e nos silenciou desde então, e isso se repercute até hoje, né? Então, vamos lá. Quando você traz... E aí é importante, quando a gente fala sobre isso, pela questão da diferença do racismo, né, que é devido à cor da pele e tudo que ele gera depois disso. Por exemplo, o racismo religioso, nós sofremos racismo religioso, é um crime, é uma violência que impactua tanto fisicamente, psicologicamente, socialmente, nas relações, e sem tratamento isso acarreta problemas para a vida inteira dessas pessoas. E é muito importante a gente trazer isso, porque a gente não pode romantizar, né? Então, isso acontece, isso é fato. Então, são milhares de pessoas no Brasil que são prejudicadas no seu ambiente de trabalho, são crianças que são prejudicadas dentro do seu espaço escolar de direito, devido à sua religiosidade de matriz africana. Mas o racismo religioso, que é uma consequência disso, é uma violência causada pela fé, né, pela cultura, pela religiosidade de matriz africana. Então, não é necessariamente que a pessoa que sofre o racismo religioso vai ser uma pessoa preta. Por quê? Porque existem também pessoas, principalmente aqui no Sul, porque nós tivemos essa política de embranquecimento muito forte no Sul, né? Então, essa tentativa também de invisibilizar não só a cultura, mas também a população negra aqui presente. Então, foi uma forma de silenciar, e é uma forma até hoje da gente ser silenciado, né? Até alguns anos atrás, hoje a gente já está aí, né, mais articuladinho, vamos dizer assim. Então, eu acho que são pontos que a gente tem que trazer para que a gente possa entender todo esse mecanismo, e até para quem for futuramente assistir esse vídeo, para que também possam desconstruir essa ideia, né, ou até essa ideia romantizada, demonizada do que é o racismo religioso, né, e que acontece apenas quando alguém vai até um terreiro, até um espaço sagrado, para quebrar, para fazer alguma forma. Não, gente, a gente sofre violência, a gente sofre racismo religioso todos os dias, a partir do momento que a gente se identifica, seja verbalmente, seja pela nossa indumentária, de qualquer forma, seja por uma reza, seja por uma manifestação de uma criança dentro da escola, e ela sofre consequências por isso. E aí, esse cristianismo, ele também, quando você fala, Flávio, Babá Flávio, sobre o Peles Negras, Máscaras Brancas, ele fala, em algum momento,
sobre o véu, né? Então, e é um véu que muitas vezes, até hoje, a gente precisa usá-lo para que a gente possa ocupar os ambientes, né? Para que a gente possa estar nos meios sociais que a gente precisa para trabalhar, seja para um ônibus. Então, muitas vezes, isso é de uma violência enorme, principalmente quando você tem que falar para uma criança que ela não pode se identificar como do candomblé na escola, porque para ela não sofrer preconceito. Então, toda uma construção ancestral que a gente faz dentro dos nossos povos de terreiro, quando chega na escola, a gente tem que ensinar para essas crianças que elas não têm que mentir, que elas têm que colocar esse véu e falar que elas são católicas ou que elas são espíritas, para elas não sofrerem esse tipo de preconceito. Então, tudo que vocês trouxeram faz total sentido para a gente trazer aqui hoje, e a importância da gente ocupar os espaços e a importância desse movimento acadêmico que tem ocorrido de uns tempos para cá, em que os pesquisadores que estão hoje falando sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre a religiosidade, sobre os espaços sociais, as relações, a antropologia, enfim, são pessoas de axé que estão dentro da academia. E esse é um movimento muito importante, porque, historicamente, nós fomos tratados como os outros, né? Então, nós fomos tratados como seres primitivos. A nossa cultura é uma cultura primitiva, tribal, né? E isso em todas as áreas, e isso fala muito sobre o racismo científico, e são materiais que a gente tem acesso até hoje na academia, infelizmente, né? E que a gente tem um olhar mais crítico, mas para muitas pessoas se naturaliza como algo que, ok, que se deve ter base, que muitas vezes é citado nas suas pesquisas e que para a gente é problemático, é um pouco frágil. Não sei se vocês concordam comigo, e que eu acho que a gente tem que trazer essas questões para a academia para a gente repensar um pouco isso também. E aí eu volto a dizer a importância do letramento e de vocês estarem aqui hoje, eu estar aqui hoje, né, para que o povo de axé diga: olha, nós estamos aqui e a gente precisa rever algumas coisas, né? A gente precisa rever, porque nós estamos fazendo do lado de fora também. A gente se reúne, a gente tem reuniões intermináveis, né? E Muriel sabe muito bem disso, né? Tadinha. E a gente está se articulando, a gente vai para um evento, a gente fala para a gente fala para 100 se precisar, a gente fala para 300, mas se tiver um ali que esteja interessado, a gente vai falar também, porque é isso que a gente faz, é o nosso axé. É a nossa palavra tem axé, e é assim que a gente vai transformar, né? É assim que a gente vai desconstruir tudo isso que foi falado até agora. E eu queria trazer também, o Baba Flávio falou sobre a questão do protocolo de enfrentamento ao racismo religioso nas escolas, e eu queria relatar para vocês uma questão que eu sempre falo nas minhas palestras, que foi o caso do meu filho, do racismo religioso que ele sofreu, sobre a questão da restrição alimentar que ele tem devido à iniciação dele. E, desde então, o Fórum Paranaense de Religiões de Matriz Africana compraram essa briga, entenderam a importância da gente trazer a pauta das crianças, das demandas das crianças. Depois, com a Láfia, que nós construímos juntos também, né, Baba Flávio, lá em 2017, começou com 4 pessoas, hoje estamos com uns 80 aí, né? Tá bom, tá bom. E na quarta-feira passada nós estivemos juntos numa palestra que nós fizemos, que nós fomos convidados da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, e que nós trouxemos, porque isso é pauta recorrente, a gente fala das crianças mesmo, a gente é chato, a gente bate até conseguir. E veio uma resposta muito significativa que eu vejo como uma conquista,
que, depois de tanto ser discutido todos esses anos, virou, então, já existe uma orientação dentro das escolas municipais para que seja respeitada essas restrições alimentares devido à religiosidade da criança, que até então não tinha. Todo laudo que era feito justificativa para a restrição era devido a alguma patologia, não existia até antes. E isso foi uma conquista dos nossos povos de terreiro, e eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, porque eu sei que é um trabalho nosso, né, de muita luta, muito choro, porque ninguém gosta de ver o seu filho chorando, né, falando que não quer ir para a escola, porque não respeitam ele, né? E ele não quer ser outra pessoa, ele quer falar que ele é do candomblé, ele quer falar que ele é iniciado, ele quer falar que é de Oxóssi, ele quer falar que a alimentação dele é desse jeito, que não pode comer, e tudo bem, porque é a construção da identidade dele. E toda vez que você tira isso de uma criança, você está violentando um direito básico dessa criança, né? Isso o ECA fala, a LDB fala, a própria Constituição fala. Então, a gente precisa tratar esses assuntos com a seriedade que eles precisam ser tratados, né? Eu não vou me alongar muito, porque vocês falaram brilhantemente, eu anotei várias coisas e a gente pode retomar isso em um outro momento, né? Mas eu queria parabenizar vocês pela fala. Mas antes, pai Rodininho, nós sabemos, num trabalho, assim como o Fórum e o Grupo Aláfia realizaram um trabalho de protocolo, fizeram a elaboração de um protocolo, né, de enfrentamento. Nós sabemos que o Setorial de Cultura também elaborou, e aí há muitas mãos, inclusive a minha, de Diogo, Denison, enfim, do Tiago, do Babá Flávio, né, Muriel e Rodininho no comando. E nós também tivemos um avanço aí no protocolo, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, antes da gente finalizar, por favor. Maravilha. O protocolo de consulta, acho que dá para fazer um link aqui em algumas coisas que o professor apontou, que você falou também, sobre a questão, né, de povos tribais, né, que as pessoas e os textos acadêmicos, né, citados. Então, a gente tem o decreto 6040, né, que ele fala de povos tribais, e aí que encaixa, né, essa cultura das comunidades tradicionais, que não só de matriz africana, mas todos os povos e comunidades tradicionais reconhecidos no Estado brasileiro, né? Aqui no Estado do Paraná nós temos 11, né? 12, acho que é 12 com os povos indígenas, e o protocolo de consulta ele pega esse decreto 6040 e se abraça nele na garantia da fundamentação de direitos dos povos e comunidades tradicionais de serem ouvidos pelo Estado, né? Quando o Estado, então, ele vai formalizar um projeto de lei ou um empreendimento a ser construído próximo às comunidades tradicionais, os povos e comunidades devem ser ouvidos. O setorial, junto aqui com a Aláfia, com o Fórum, com a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, com o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná, então, criamos em várias mãos, várias mentes brilhantes, que Ori e Exu nos abençoou, esse protocolo. Segundo o doutor Antônio, é o segundo do país. A gente não tinha uma referência de um protocolo de consulta dos povos de terreiro. Então, isso não é inédito, mas é algo que é de se parabenizar toda a comunidade de terreiro aqui de Curitiba e região, isso junto com o Fórum. Depois, o Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais levarão ao Estado, né? Então, é um avanço
muito importante para a nossa comunidade terreiro, né? Onde a adesão dessas comunidades tradicionais, ela também, professor, vai ganhar visibilidade. Porque o nome do terreiro vai estar lá, né? Eles vão ter que ser consultados se algo for acontecer no âmbito municipal ou estadual, né? E isso vai junto também com a questão que o senhor falou da natureza, né? Que o território das comunidades tradicionais, ela não está somente no espaço de terreiro. Ele está constituído, o espaço tradicional está constituído onde é usado. Então, se a comunidade de terreiro local aqui, ela usa a Serra do Mar para os seus ebós, as suas oferendas, os seus presentes, né? Esse espaço é considerado desse povo também. É o território desse povo. Porque, como o senhor mesmo citou, as comunidades tradicionais, em específico de terreiro, que a gente fala aqui, ela tem uma relação muito boa com a natureza, né? Então, o protocolo de consulta ele vai para além dos portões dos nossos terreiros. É importante que a sociedade e a população de Axé entenda isso, compreenda isso muito bem, né? Esse é um trabalho, como eu disse, feito a várias mãos, mas a gente tem uma pessoa aqui que eu gostaria de dividir com o Thiago Chino, que é um jurista e que tem um trabalho aí jurídico em cima desse protocolo que vem abarcar aí a nossa comunidade de terreiro. Não tenho nada a acrescentar, meu pai. O senhor já matou a pau o tema. Só queria dizer que, em breve, nós estaremos reivindicando também, como território tradicional, a gameleira que tem aqui atrás da capela, tá? Da reitoria. Acho que temos que começar a usar mais, ramificando os irocos da Tiradentes, já que a gente não conseguiu ainda desacralizar a capela aqui da reitoria, né? Esses marcadores coloniais, a gente vai tomar pelo menos as gameleiras que estão ali atrás. Eu agradeço a todo mundo, a todas as falas. Tivemos uma boa mesa. Mas vamos encerrando, porque a gente tem um horário também. Quem tiver o pendrive, traga para a gente copiar. Porque eu mesmo não trouxe, eu não sabia. O teu pendrive para pegar a tua apresentação? Manda por e-mail. Mas só tem, só você que tem? Os outros não. Ninguém mais tem. A gente só fala. Tá, então tá em função mesmo, velho.